Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer, o Caio, Júlia, os professores todos por terem se disponibilizado a me receber aqui. Eu sou oriunda, da UNB, formei em 98, já há bastante tempo. E foi um período muito interessante, um período em que eu pude aprender muita coisa, mas um período em que eu senti falta de muita coisa. A primeira coisa que me chamou a atenção no período da faculdade foi o fato de não existir uma relação muito direta entre as disciplinas de projeto e as disciplinas de conforto ambiental, as disciplinas de estruturas, não existia essa integração, A coisa não era vista de uma forma única. Então, por conta disso, eu busquei nas minhas especializações, mestrado, doutorado, etc., o que poderia ser feito para ajudar em termos de ferramental e em termos de forma de pensar, dentro do processo de concepção do projeto, como a gente poderia auxiliar a fazer essa integração. É importante salientar que esse trabalho, que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, ele está inserido dentro de um programa maior, que é até muito importante e interessante para vocês acessarem esse programa, que é o Projeto 3E, que é o projeto que visa a transformação do mercado de eficiência energética no Brasil. Esse projeto ele é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o PNUD. Os recursos do projeto são todos de doação de um organismo internacional que se chama Global Environment Facility, que é um fundo internacional especificamente para financiar ações voltadas à mitigação da mudança do clima. Eu trabalho no Ministério do Meio Ambiente, sou coordenadora de políticas em mitigação da mudança do clima. E por conta dessa preocupação em atuar em ações e setores que pudessem contribuir para mitigar, para reduzir as emissões de gás de efeito estufa, uma das áreas que é bastante tem um impacto bastante importante sobre as emissões, considerando o perfil de emissões brasileiro, o setor de edificações. Hoje, o nosso perfil de emissões no Brasil, ele sempre ao longo da nossa história, sempre o principal vilão das emissões era a questão do desmatamento. Ao longo do tempo, com todas as medidas e investimentos para reduzir o desmatamento, esse perfil mudou. Hoje, a gente tem como principais responsáveis pela emissão na nossa matriz o setor energético e o setor agropecuário. No setor energético, a gente tem aquele mito de a gente não precisa se preocupar tanto porque a nossa matriz é limpa. Não é bem assim. A gente tem uma matriz realmente limpa se comparado ao resto do mundo, por ser de base hidrelétrica, principalmente a matriz elétrica. Mas a tendência é que nós sujemos essa matriz ao longo do tempo, por vários motivos. Pela escassez hídrica, pelas limitações ambientais. Hoje em dia o licenciamento de grandes hidrelétricas é praticamente impossível. E a gente tem uma configuração de produção de energia renovável complementar que não é suficiente para suprir a demanda do país. Então, mesmo que a gente tenha um grande investimento nos setores de geração fotovoltaica, eólica, biomassa, ainda não seria suficiente para atender a demanda. E com essas limitações na geração hidrelétrica, a gente vai começar a demandar cada vez mais
da geração termoelétrica, que é a que suja, né? É a grande responsável pelas emissões. Então, considerando tudo isso e considerando que o setor de edificações é responsável por cerca de 51% do consumo de energia elétrica no país, onde os principais responsáveis por esse consumo são ar-condicionado e iluminação elétrica, nós, como arquitetos, nós temos uma grande responsabilidade por começar a pensar no projeto que nós desenvolvemos de uma forma integrada às demandas e características de cada clima onde você vai projetar, para que a gente demande o menos possível do uso de equipamentos complementares para climatização e iluminação. Nesse sentido, então, dentro do projeto 3E, a gente tem dois componentes fundamentais, que é o componente de capacitação em eficiência energética, tanto para o setor público quanto para o setor privado, e o componente de incentivo à integração de conceitos de eficiência energética na administração pública. Por que tem esse componente específico para a administração pública? Se a gente for considerar que no universo de instalações e edificações públicos federais no Brasil, a gente tem cerca de 28 mil instalações e edifícios. Se a gente conseguir fazer com que os gestores dessas edificações integrem esses conceitos, a demanda por esses serviços vai ser alavancada no país e a gente pode ter um efeito muito grande sobre a redução de emissões relacionada ao consumo de energia elétrica. Nesses dois componentes, no primeiro componente de capacitação, nós fizemos uma série de capacitações através das contratações que foram feitas pelo projeto 3E. Uma das contratações, nós contratamos a Júlia por meio da Qualia, onde eles fizeram capacitações na etiquetagem de eficiência energética no Brasil inteiro. Foram 42 capacitações, setor público e privado. Nós fizemos capacitações com outra empresa relacionada à medição e verificação de desempenho energético. É um nicho muito interessante para quem quer trabalhar com isso no futuro. Por quê? Porque existe uma ferramenta de prestação de serviços de conservação de energia no Brasil e no mundo, que é o contrato de desempenho energético. Como é que isso funciona? É um modelo de negócio que os prestadores de serviço de eficiência energética oferecem a donos de grandes empreendimentos, de grandes corporações com edificações. Eles oferecem, olha, eu vou te apresentar aqui a solução para você reduzir seu consumo de energia. Você não vai precisar investir em nada para fazer todas as modificações necessárias. Quem vai investir sou eu. Eu vou fazer um diagnóstico energético, vou ver o que precisa ser feito e eu vou fazer as modificações. Mas eu vou firmar um contrato de desempenho aqui com você e depois das modificações feitas, toda a economia que eu conseguir obter na sua conta de energia elétrica nos próximos X anos, você vai me pagar um percentual dessa diferença ao longo de tantos anos. Para que isso funcione, um nicho de mercado que tem hoje em dia são os auditores independentes que são contratados no pré-retrofit, que a gente chama, e no pós-retrofit, para ir lá no edifício, medir, verificar, fazer toda a verificação de desempenho, quanto é que o edifício está consumindo nisso e naquilo, e depois das modificações feitas, ele vai lá para auditar o edifício. E é nessa auditoria que é certificada a diferença nesse consumo de energia. E aí que o prestador de serviço de conservação de energia recebe os seus honorários. Esses treinamentos foram feitos dentro do Protocolo Internacional de Medição e Verificação.
Quem quiser se certificar pode buscar fazer esse curso, que é o do PMI-VP, que é certificado pela EVO. Aqui no Brasil, a empresa que é qualificada a fazer esses cursos e aplicar as provas para os certificadores é a Ânima Consultoria. E existe também o Protocolo Nacional de Medição e Verificação, que foi uma adaptação que a ANEEL fez no Guia de Medição e Verificação. Pronto, resumindo essa parte geral zona, que é o que a gente vem fazendo no projeto 3E, não confundir com Projeti, vocês chamam Projeti, né? Tá. Quando eu bolei o nome, eu imaginei Projeti, mas eu vejo que todo mundo está chamando Projeti, então vamos chamar de Projeti. Então, nessa componente de capacitação, nós também identificamos que era importante reunir num só local dados suficientes para que o arquiteto, engenheiro, etc., pudesse acessar de forma mais fácil os dados que seriam importantes para ele projetar de acordo com o clima. Isso tem origem na minha tese de doutorado, porque eu estudei como é que o arquiteto pensa, de que forma que ele vai buscar iniciar o início dos primeiros esboços, o que ele precisa, quais são as primeiras informações que ele vai atrás, de que forma. Então, com base nesse estudo, aí a gente procurou aplicar isso numa ferramenta que, de acordo com esses estudos, fosse o mais gráfica e visual possível. Nesse caso, deixa eu fechar aqui, que isso daqui eu comento depois. Ai, meu Deus. Nessa questão de ser o mais gráfico e visual possível, nós buscamos tentar colocar de uma forma muito, assim, gráfica, principalmente as informações com relação aos dados climáticos. Porque hoje em dia, se você quiser informações das características climáticas de determinada cidade, você tem que sair fazendo um verdadeiro garimpo no Instituto Nacional de Meteorologia, buscando dados de aeroportos, etc. Então, e isso tudo vem cru. O que a gente pensou foi o seguinte: vamos aplicar logo esses dados climáticos que existem numa ferramenta de avaliação de conforto ambiental, ou seja, aplicar os dados em metodologias existentes, como a Carta Bioclimática de Edificações, que é nada mais do que uma carta psicométrica que cruza dados de temperatura, umidade relativa, conteúdo de umidade, faz um cruzamento ali cheio de coisa e delimita zonas. Delimita zonas, a zona de conforto, delimita as zonas em que, se o seu conjunto de dados de temperatura e umidade, etc., caírem ali naquela zona, o que seria importante de ser feito e adaptado para uma solução de projeto que traga aquelas condições climáticas de volta para a zona de conforto. Então, a Carta Bioclimática é mais ou menos isso. Ela tem uma zona de conforto e ela tem as delimitações de temperaturas inferiores ou superiores à zona de conforto e relacionado com umidade, e que delimitam estratégias que a gente chama de estratégias bioclimáticas, que nada mais são do que estratégias de projeto a serem incorporadas para adaptar aquela edificação àquelas características. Então, a gente tem na base de dados da ferramenta, no Projeti, a gente tem cerca de 460 e poucas cidades, dados de cidades com dados horários, que foram dados obtidos através do trabalho do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações, lá na Federal de Santa Catarina, com o professor Roberto Lamberts.
que já atua há bastante tempo nessa área, e com a obtenção desses dados e mais o trabalho de detalhamento que o Instituto Nacional de Meteorologia tem feito nos últimos anos, a gente tem uma base relativamente consistente de cidades brasileiras para trabalhar desse jeito. Então, na hora que você entra na plataforma, a carinha dela é essa. Tem alguma coisa aqui estranha, estou meio preocupada, mas a gente procurou informar para o projetista. Deixa eu mudar para cá para não ficar muito na frente de vocês. Não vai dar certo. A gente procurou colocar de uma forma que o projetista leigo, não iniciado no assunto, possa fazer uma relação com as fases de projeto. Então, os dados dessa primeira parte aqui, que são os dados climáticos e as estratégias bioclimáticas, eles se referem a essa fase do desenvolvimento dos estudos preliminares para a concepção de determinado projeto. A gente ainda fornece informações sobre componentes construtivos e equipamentos, que aí já são informações adicionais que são importantes de acessar quando você já está na fase do anteprojeto. Então tá, vamos fazer a seguinte experiência. Eu fui contratada para fazer um projeto de uma residência em Goiânia, certo? Eu sou de Brasília, acho que o clima de Goiânia é parecido com o daqui, mas não tenho muita certeza se a forma como eu sou acostumada a projetar aqui em Brasília daria certo para Goiânia. Então, eu vou digitar o nome da cidade. Aí vão aparecer, né, várias opções de cidades com aquela... Você seleciona e o que vai acontecer? Essa base de dados climáticos vai pegar a cidade de Goiânia, aplicar em cima da carta bioclimática e gerar os dados climáticos, né, os gráficos climáticos e identificar quais seriam as estratégias mais apropriadas para você explorar no seu projeto em Goiânia. Então, aqui vai aparecer... né, sempre vai ter a referência. Quando você está no menu, quando você está dentro do menu, ele aparece em amarelinho. Você tem começa a ter a opção de acessar os gráficos, né, das temperaturas, gráfico de chuva naquela cidade, radiação e etc. Né, umidade relativa, etc. Isso aqui é uma forma de você acessar de forma mais rápida as características de cada local. É interessante perceber que, por exemplo, todos esses gráficos, eles são manipuláveis. Você pode desligar determinados elementos dos dados que foram plotados aqui. Você pode imprimi-los. Né? Você pode fazer o download das figuras em vários formatos. Então, é bem interessante até para você compor, né, o seu acervo para começar a pensar nos primeiros esboços do seu trabalho. Além disso, a ferramenta, com essa história, ela plotou ali os dados climáticos em cima da carta bioclimática e identificou quantos % das horas do ano eu tenho condições climáticas em desconforto por frio, quantos % das horas do ano eu tenho condições climáticas em conforto e quantos % em desconforto por calor. Aqui, o que foi feito? O que é feito inicialmente? Você plota o ano inteiro, certo? Ou seja, as 24 horas do dia, as 8.760 horas do ano. É importante salientar que quando nós estamos trabalhando com cidades em que
a amplitude térmica é muito grande, deixa eu mostrar para vocês o que seria isso. É a diferença... Aqui. Essa barrinha aqui, tá vendo? Azul, a barra mesmo, ela tá mostrando pra gente a diferença entre a temperatura mínima do dia, média mínima do dia, né, no mês, e a máxima, a temperatura máxima, média máxima. Aqui a gente consegue perceber que principalmente, ó, entre os meses de maio a agosto, é até um pouco parecido com Brasília, a gente tem diferença entre a máxima e a mínima de mais de 10 graus. Quando a gente tem diferenças de mais de 10 graus, isso quer dizer que no período mais frio, que é o período noturno, a gente tem condições muito interessantes de conforto em determinadas épocas do ano, às vezes próximas de temperaturas muito baixas, mas naquele mesmo dia e período você vai ter o pico de temperatura ao longo do dia muito alto. Ou seja, quando a gente plota o ano inteiro, isso mascara as estratégias mais apropriadas para o projeto, porque ele vai te dar, ele vai levar em consideração o tempo, assim, o período muito frio e levar em consideração o período muito quente, que é o que aconteceu aqui, ó. Você tem a indicação, as principais estratégias a serem adotadas num projeto em Goiânia, você tem a indicação de ventilação natural, inércia para aquecimento, ou seja, uma estratégia para você manter o calor dentro da sua edificação, e estratégia para sombreamento, certo? Ok, se eu estou fazendo o projeto de uma residência, né, que eu vou usar de dia e de noite, eu realmente tenho que levar em consideração o que fazer para conservar o calor no período do pico mínimo de temperatura à noite. Então, talvez a estratégia de inércia térmica para aquecimento seja relevante de ser trabalhada. Mas vamos supor que eu estou fazendo uma casa que de passeio, né, de final de semana, que eu não uso muito, eu estou lá mais durante o dia, não tem uma demanda tão forte para que você trabalhe com estratégias de aquecimento. Então eu posso vir aqui nos filtros, de repente eu posso escolher estações do ano, vamos supor, eu quero projetar para resolver os problemas da estação mais quente do ano. Eu identifiquei que em Goiânia a estação mais quente do ano é a estação do outono, né? Porque isso é importante de salientar. Muitas vezes as estações mais quentes não se resumem à estação do verão, né? Então, no caso aqui eu quero ver o ano inteiro, mas eu quero filtrar os meus dados aplicando só os dados do período da tarde, que é o período em que eu, olhando os gráficos, eu vi que é o período mais quente. Aqui, ó, é bem interessante que você tem um percentual de conforto muito grande, porque o percentual de desconforto por frio foi a 0, ou seja, não existe em Goiânia situações de frio no período da tarde, em nenhuma hora do dia, em nenhuma época do ano. E a gente tem uma situação de desconforto por calor que a gente tem que resolver. As estratégias indicadas foram essas, que são as estratégias que tiveram o maior percentual de horas do ano indicadas para você adotá-las. Mas aqui você também pode acessar as outras estratégias que também tiveram pontinhos de horas do ano plotados na carta bioclimática, mas com percentuais de aplicabilidade menores. Então, ok. Então, essas 3 estratégias aí citadas para que eu explore. Só que eu não faço ideia do que seja trabalhar com resfriamento evaporativo. Eu vou clicar na estratégia e aí eu vou ter um detalhamento dela.
vai ter uma explicação teórica de como é que é o princípio físico de funcionamento do resfriamento evaporativo, etc. A gente também fez sempre uns glossáriozinhos, tá vendo? Tipo, todas essas palavrinhas que aparecem em azul, você clica nelas e aparece o glossário com a descrição. Tem as referências bibliográficas que foram usadas e aqui embaixo nós vamos ter exemplos de aplicação da estratégia de resfriamento evaporativo. Então, por exemplo, eu tenho torres de resfriamento evaporativo, teto-jardim, equipamentos de resfriamento evaporativo. Como é que você usa o resfriamento evaporativo para melhorar o microclima local? Fontes de água em pátios internos, água na cobertura. Então, são todas aplicações dessa estratégia. Então, vamos lá, eu quero ver como assim, exemplos, eu quero entender melhor como é que eu uso fontes de água em pátios internos. Aí eu clico, vai detalhar um pouco mais, vão ter figurinhas mostrando, né, figurinhas esquemáticas mostrando como usar, exemplos, etc. Vai ter uma explicação e vão ter fotografias de exemplos construídos. Então, por exemplo, aqui é a entrada do escritório do arquiteto Alexandre Tombazes em Atenas, na Grécia. Então, assim, são referências visuais para quando a gente está realmente começando o projeto. Aqui é aquele pavilhão do Mies van der Rohe em Barcelona. E por aí vai. Então, assim, você tem aí a possibilidade de reunir bastante informação referencial e conceitual para você conseguir trabalhar com isso desde o início dos primeiros rascunhos, certo? Depois que você já chegou na fase em que o seu projeto já está relativamente bem resolvido, você já se apaixonou por aquela solução e você está passando para a fase de investigar, né, o potencial daquela tua solução no anteprojeto, você pode querer entender se o componente construtivo que você está adotando vai interferir naquela tua solução. Então aqui você vai poder acessar as propriedades térmicas de vários tipos de componentes construtivos usuais na arquitetura brasileira, na construção artesanal civil brasileira. Aqui você tem um filtrozinho, que é quando você liga esse filtro, ele vai mostrar para você só os componentes que têm uma inércia térmica maior. Ou seja, que fazem com que a temperatura demore mais a passar do quente para o frio, né? A passar pelo componente. Então, provocando um atraso térmico para lugares em que a gente tem amplitude térmica alta, isso é excelente. Para Brasília, ideal. Amplitude térmica alta quer dizer que o pico de temperatura que acontece lá fora pode ser atrasado tempo suficiente para começar a penetrar no interior da edificação na hora que a temperatura lá fora já está baixa. Então, a gente consegue fazer com que a amplitude térmica interna da edificação seja reduzida, tanto o pico máximo quanto o pico mínimo. E aí a gente tem exemplos de pisos e coberturas, telhado verde, etc., vidros. E vamos supor que o que você está querendo inventar um componente construtivo completamente diferente, camadas de bambu com sei lá o quê. Aqui você tem uma ferramenta que é a calculadora de propriedades. Você vai criar o seu componente. Então, aqui você adiciona as camadas. Aqui seria como se fosse uma representação gráfica da camada externa, camada interna. E você vai adicionando, né? Você quer adicionar, então, você está fazendo uma laje de cobertura. Aí você seleciona aqui, não, eu estou querendo fazer uma parede, então eu vou começar com revestimento. Vou selecionar uma opção de revestimento, argamassa.
Espessura da argamassa, você vai dizer qual é, etc. E vai por aí, vai adicionando, e aqui do ladinho a gente vai automaticamente vendo as propriedades térmicas daquela parede que tu está construindo. A gente chama componente construtivo, que é diferente de material construtivo. Material construtivo seriam cada uma das camadas. O conjunto desses materiais forma um componente. Ok. Aqui eu não expliquei. Isso aqui é a diferença do cálculo pela NBR 15575, porque a gente tem algumas diferenças na forma de calcular. A forma de calcular essas propriedades aqui foram feitas com base na NBR 15220, mas a gente pode ver as diferenças ligando o botão da 15575, que pelo jeito não tem vidros. Ok? Então, é isso. A gente tem aqui na parte de equipamentos. Essa parte de equipamentos é a mais incipiente, é a que está menos completa, porque a gente tem ainda, não existe muita cultura do fabricante fornecer os seus dados, etc. Então, o que a gente fez aqui foi explicar como é que funciona o equipamento de Schiller-Vancoyen, que seria um equipamento de ar-condicionado central, como é que funciona o aparelho de janela, o self-contained, os chillers, os splits, multisplits, etc. Como é que é o funcionamento do sistema de aquecimento solar de água, dados e explicações sobre iluminação artificial, tipos de lâmpadas, né? A gente clica e aparece o textinho explicando um pouco melhor, etc. Mas justamente porque a gente, na realidade, eu chamo essa plataforma de uma biblioteca virtual, né? Ela é uma biblioteca virtual que ela não é muito dinâmica em termos ela não é uma ferramenta para você calcular e fazer simulações termoenergéticas ou coisa parecida. Ela é uma ferramenta para fornecer subsídios para viajar no projeto de arquitetura. Mas para que a gente possa crescer com essa plataforma ao longo do tempo, por exemplo, colocar mais exemplos construídos de estratégias e formas de aplicar a estratégia, porque no momento todas essas fotografias aí são minhas de coisas que eu saio tirando fotos. Mas é importante a gente ter as contribuições, por isso a gente criou essa parte aqui do Colabore, onde vocês podem, né, inserir seus dados e fazer uploads de arquivos, uploads de repente de componentes construtivos. Você é um vendedor de um determinado material, você quer fazer sua propaganda, você faz o seu upload aí, fotografias que vocês tenham, que vocês vejam, essa fotografia exemplifica super bem aquela forma de aplicar a estratégia tal que tem lá no Projeti. Vou mandar para lá. E aí a gente consegue crescer com isso ao longo do tempo. A gente fez um tutorial bem bonitinho para uso da plataforma. Que é um filminho. Né? Não vou passar ele todo não, vou só mostrar que é um filminho que o cara vai, o que você... É meio que de sensibilização. Né? E aí ele vai mostrando o que você tem que fazer, onde você vai clicar e etc. Aqui embaixo também tem o vídeo que foi feito também para explicar os conceitos mesmo de um projeto bioclimático. Agora o que eu queria mostrar para vocês, para finalizar, né, vamos finalizar por aqui, o que eu queria passar para vocês era o seguinte, além de a primeira página apresentar essa possibilidade de você já chegar e já inserir o nome da cidade que você está querendo pesquisar, mas vamos supor, eu não estou querendo pesquisar cidade nenhuma, eu estou querendo entender como que é essa questão de trabalhar com clima. Você já pode pular para cá direto, então você vai entrar direto nos dados climáticos e aí você
vai entender os conceitos, etc., entrar direto em todas as estratégias, componentes e equipamentos. Aqui sempre vai ter uma notícia, aqui embaixo, sobre alguma questão, alguma coisa importante na área. E aqui embaixo você pode entrar no zoneamento bioclimático brasileiro. Você clica aqui, você baixa o PDF que mostra todas as zonas bioclimáticas do Brasil e qual é a zona de todas as cidades, mesmo aquelas que não estão na plataforma. Uma coisa que eu também esqueci de falar e que é importante vocês saberem é o seguinte: como eu disse, nós temos 460 e poucas cidades na base, o que quer dizer que muitas não estão na base. Então, o que é que nós fizemos? As que nós ainda não temos dados suficientes para fazer esse tipo de simulação, de trabalho em relação à questão bioclimática, nós identificamos qual era a cidade mais próxima daquela que não tem o dado, na mesma zona bioclimática. Aí a gente sugere, entendeu? Então, vamos supor, eu coloco aqui, deixa eu ver se tem Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Tá vendo? Não temos. Aí ele vai te mostrar, ó, a cidade na mesma zona bioclimática com dados disponíveis é Touros. Aí você, prosseguindo, você vai acessar os dados de Touros. Não é perfeito, entendeu? Porque assim, não é só a questão da zona bioclimática e da proximidade. Porque é uma influência muito grande nessa questão é a altitude da cidade, a diferença de altitude. Muitas vezes você está numa zona bioclimática, você está muito próximo, na mesma zona bioclimática, mas as condições são muito diferentes por conta da diferença de altitude. Mas nós não tínhamos esses dados, então isso não foi levado em consideração. É um aperfeiçoamento a ser feito no futuro. Na realidade, no futuro, o grande aperfeiçoamento que vai existir é você aumentar a base de dados. A gente, inclusive, depois que a plataforma entrou no ar, a gente tem recebido muitos contatos de muita gente querendo fornecer dados das suas cidades, o que é bem legal. Então, para a gente conseguir disseminar essa plataforma o mais rápido e amplamente possível, nós criamos o primeiro prêmio Projeto de Arquitetura Bioclimática. Esse prêmio, o que seria isso? Qual que é a nossa proposta? Nós vamos premiar os primeiros colocados num concurso que consiste em elaborar, são duas categorias, categoria profissional e categoria estudante. Para a categoria profissional, a ideia é que a gente possa ter como base, né, ter como programa básico de necessidades, um programa básico para um edifício multifamiliar na faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida, que é para também se trabalhar em cima de limites orçamentários. Nesse caso, os profissionais, né, os participantes da categoria profissional teriam que fazer um projeto para esse mesmo programa de necessidades para duas cidades diferentes, Curitiba e Goiânia, que são climas completamente diferentes, então eles vão ter que mostrar as duas soluções. Na categoria estudante é mais ou menos a mesma coisa, mas os estudantes vão ter que fazer o projeto de uma residência unifamiliar, também Goiânia e Curitiba. É importante salientar que é para uma situação o mais real possível. Nós escolhemos o terreno, os terrenos existem. Você tem que levar em consideração as edificações do entorno daquele terreno, a localização. A gente no edital do concurso tem os mapas, tudo certinho, para que a gente projete para o local, aprenda a projetar para o local. O primeiro prêmio de cada categoria é um pacote de cursos do Green Building Council.
ou seja, são cursos para você virar um certificador LEED, aprender a mexer com, sei lá o que, dos programas LEED lá de eficientização, etc. Então, o primeiro prêmio é um pacote de 5 cursos, o segundo colocado ganha um curso, né? Claro que se forem em equipes, aí cada membro da equipe vai receber o seu curso. E, além disso, os 5 primeiros colocados de cada categoria vão ter seus projetos publicados na revista do Green Building Brasil. Então é isso, gente. Aqui dentro da plataforma vocês conseguem acessar o link, né, dos editais. Vocês podem entrar direto na plataforma que está sendo usada para fazer o concurso, né? Você querendo participar, você entra dentro do Prosas, né, que está lá o link. Lá você vai ter todas as informações, os arquivos, as atualizações, etc. Você vai seguindo isso daqui para você ir se cadastrando. E a inscrição é até 31 de outubro. A inscrição significa a submissão do projeto, tá certo? Então, a submissão do projeto é até 31 de outubro. Vocês podem ir utilizando a plataforma Prosas nesse processo. Vocês não precisam deixar para inserir tudo no último dia quando o negócio estiver pronto. Porque é uma plataforma que te permite ir completando aos poucos, salvando, para você só submeter quando você já tiver com tudo completo. Então, é bem interessante para isso. E é isso, gente. Agradeço o interesse de todos. Espero que vocês tenham despertado a vontade de usar a plataforma e de participar do prêmio. E a gente conta com vocês também para divulgar a ferramenta o máximo possível. Obrigada. Nós agradecemos. Foi assim, eu acho que encerrar o curso agora de Obrimatismo era isso, pessoal. Tá? Eu ia dar as próximas 10 aulas, era isso que ela resumiu. Muito obrigado, acho que evoluiu muito a plataforma, né? Desde os anos passados a gente já coloca para os alunos mais um conforto técnico, né? Aqui a gente mostra mais a carta psicométrica, mas já dá para. A gente tem facilidade cada vez mais, né, com essa linguagem da informática. Eu acho que tem avançado muito e vai ficar muito bom. A gente vai usar sem dúvida. Você quer fazer alguma pergunta? Alguém quer questionar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Pode perguntar, viu, gente? Tem medo não. Tem uma dúvida em relação a você conservar, você fazer uma inércia técnica. Em cidades, por exemplo, como Goiânia, você tem, às vezes, dias quentes e noites quentes, né? Você tem grande parte dos dias que são assim, não refresca muito. Pra gente aqui até acontece mais do que lá, né? Sim. Como é que funciona isso? Porque você, na verdade, você vai manter o calor no momento que você poderia ter lá fora um ambiente até um pouco mais agradável, mais ventante. Então, como é que fica isso? Assim? Olha, você pode resolver isso de várias formas diferentes, tá? No caso de ser uma edificação que é utilizada nos 2 períodos, noturno e diurno, e você quer, né, chegar numa temperatura interna agradável, tanto nos períodos quentes quanto nos períodos frios, e usar a inércia térmica, aí você vai ter que usar a inércia térmica incorporada a outras estratégias. Por exemplo, o que é um componente de alta inércia? Um componente que tem uma capacidade térmica muito grande, ou seja, ele precisa receber muito mais calor para começar a alterar a sua própria temperatura. Né? Tipo, um negócio de ferro não tem inércia térmica nenhuma, não tem capacidade térmica nenhuma. Você encosta sua mão nele, imediatamente você sente o frio e com pouco tempo ele já está quente, né? Porque ele precisa de muito pouco estímulo de temperatura para alterar a sua própria temperatura. Então, os componentes de alta inércia são justamente o oposto, né? Então, assim, fácil de ilustrar são componentes de barro, de materiais cerâmicos. E também tem relação com a espessura, quanto maior a espessura, etc.
mas ok, você adotou um componente de alta inércia, ou seja, ele vai fazer com que a temperatura demore mais a passar do quente para o frio, certo? Tanto na hora que está mais quente lá fora vai demorar mais a passar para dentro, quanto na hora que está mais quente lá dentro do que lá fora vai demorar mais a sair. Isso é um problema, é um perigo. Mas se a gente também acopla nisso elementos que vão, além de fazer com que exista o atraso térmico, fazer com que exista o amortecimento térmico, você não vai só deixar a temperatura passar mais devagar, você vai deixar passar menos calor para dentro. Então, se você usa, por exemplo, aqui em Brasília, que é o mais ideal de tudo, coberturas com cobertura vegetal, você está usando inércia, porque você tem que ter um extrato de terra suficiente para você ter aquela cobertura vegetal. Então isso vai te provocar inércia, porque a terra ela tem alta capacidade térmica. Só que se você deixar a terra lá pura e simplesmente, ela vai ficar recebendo calor o dia inteiro, vai demorar mais a passar, mas vai passar. Mas quando você tem a cobertura vegetal, acontece o processo do resfriamento evaporativo, né? Como a vegetação ela acumula água, ela tem água no conteúdo da estrutura dela, na hora que está batendo calor ali, né, radiação ali em cima, ela vai passar por um processo de evaporação que vai reduzir a temperatura que está, né, a radiação, na hora de se transformar em calor, uma parte vai ser evaporada. Então, aquela temperatura, aquele calor vai demorar mais, vai ser reduzido, então vai passar muito menos calor para dentro. Certo? E quanto maior a capacidade térmica do elemento, mais tempo vai demorar a passar. Ou seja, no momento em que não está mais tão quente lá fora, você conseguiu fazer com que o calor entrasse só nesse momento. E se esse calor foi reduzido para entrar, usando também reflexão nas paredes, né, cores claras nas paredes, nas coberturas, né, você refletir uma parte da radiação, você está diminuindo a quantidade de calor que vai penetrar na sua edificação, você criar áreas de sombreamento, você sombrear a sua envoltória, tudo isso você usa junto com capacidade térmica, junto com inércia, aí você não tem esse problema. Alexandre, uma dúvida em relação ao zoneamento bioclimático. Em vias de revisão, como fica isso? A gente vai ficar até quanto, na sua imaginação, assim, até quanto tempo com as 8 zonas e como isso vai mudar e como a plataforma está preparada para receber essa mudança? Olha, faz mais ou menos 10 anos que eu escuto falar sobre essa revisão das zonas bioclimáticas. Eu não tenho mais muita fé, mas eu sei que vai sair um dia. Só que assim, não faço a menor ideia de quando é que isso realmente vai sair do papel. Principalmente depois que o professor Maurício Roriz faleceu, que ele era o dono da revisão. Agora o filho dele está dando continuidade ao trabalho, mas a gente não sabe até que ponto ele tem metas de publicação disso no horizonte próximo. Mas de qualquer forma, quando isso acontecer, é uma questão de mudar as delimitações das zonas. Então é uma questão só de mexer no código para mudar essas delimitações, não é uma coisa muito complicada. Porque essencialmente é cada cidade aí, né? Essencialmente é o dado de cada cidade que está sendo explorado no projetinho. Mas as zonas, a carta é a mesma, né? Sim. É só que a gente vai plotar lá dentro. Então, na hora que for alterada essa metodologia da carta bioclimática, eu não vou ter que sair alterando nada nos dados das cidades. Eu vou ter que alterar só uma coisa, que é a delimitação dessas zonas aí. Eu queria fazer um comentário, né, assim, que eu acho importantíssimo essa iniciativa, né, de fazer esse link justamente com a disciplina de projeto,
que é o que a Alexandra falou. A gente veio de uma geração onde a gente era completamente desconectado, aprendia conforto e isso não tinha nada a ver com a disciplina de projeto. E a geração que está se formando agora, ela já está vindo com uma demanda de mercado que não é mais só arquiteto tenha consciência e projete direito. Não é isso mais. Arquiteto projete direito, senão o teu cliente vai te processar. Ou pela norma de desempenho, que está ligada a Código do Consumidor, ou a outras normas e obrigatoriedades que vão cada vez mais exigir. Então, hoje a gente vê assim, no mercado uma nova geração que já está vindo ligada a isso e a geração, a gente, tendo que reciclar para se adaptar. Então, isso é importantíssimo, porque vem de uma forma muito didática, né, no processo. E eu acho que principalmente descomplicar quando a pessoa vê aquelas coisas de conforto. Ai, meu Deus, isso é muito difícil. Ai, isso de dado, é gráfico, ai, meu Deus. E aí vem, não, ó, a solução ali visual, que a gente é muito visual, o projetista é visual. Né? Então, você vê assim, eu fiz de tudo para o arquiteto não ter nem que ver que existe uma carta bioclimática. Para não ter medo. Tem uma dúvida, na verdade. No caso de um trabalho acadêmico, né, como é que você faz para referenciar o dado que você tira daí de dentro? Você referencia como um site ou algum outro tipo de documento que você tem que fazer? Olha, isso daí é o seguinte, depende do que você está usando da plataforma. Por exemplo, se forem as figuras, né, aí você pode referenciar o site mesmo, mas se for o método, o conceito, aí você referencia esses estudos que estão disponíveis aqui, ó, sobre o projeto. A gente colocou, né, explicou basicamente quem trabalhou no desenvolvimento de tudo. E a gente colocou aqui quais foram as metodologias. Estou pensando mesmo no dado climático, assim, de cada cidade. Então, aí tem aqui, ó. Aqui a gente fala qual é a fonte, tá certo? Dados climáticos, mais de 400 cidades, não sei o que, tal, com Labier, entendeu? Tipo, aqui tem dizendo a fonte. Você então do Labier, assim, né? Entendi. Eu tenho uma dúvida. Diz aí. Na parte de componentes construtivos, tem um plano de, assim, remota a possibilidade de compor um componente construtivo mais complexo, assim, que não tenha na plataforma. Mas, por exemplo, quando você está construindo, às vezes você quer inserir nas camadas as propriedades que você daquele material em particular. Porque você só coloca a espessura e já dá a resistência térmica. Tem algum plano de... Tipo um material que não existe na plataforma? De algum material que não existe na plataforma? Tem sim. Bem aqui quando você entra aqui nos componentes... Aí, ok, tem aqui, e aqui tem assim, ó, quer incluir seu material nessa lista? Colabore conosco. Aí você manda, coloca quais foram os testes que você fez para comprovar a propriedade física daquele material. E aí, assim, aí ao longo do tempo a gente vai incorporando na base. E existe alguma análise de interação entre materiais? Por exemplo, você está projetando um ambiente e você vai utilizar um material acústico. Você teria condições de entrar com isso para verificar se tem alguma interação com a parte bioclimática ou não? Não. Aqui é só a parte técnica mesmo. Tá. E aí outros materiais você não teria... Não, aqui tem muitas espumas, muitos tipos de espumas, etc., na parte de que auxiliam na parte de absorção acústica, mas o que interessa aqui, assim, o que vai ser apresentado aqui são as propriedades termofísicas, assim. Não tem, né, transmitância, capacidade, atraso, não tem muito, não tem dados da performance acústica do material. E como você falou sobre a diferença de cálculo de apresentação de resultado, eu fiquei em dúvida sobre a 1520 e a norma de desempenho. Qual que é a diferença das informações? Os valores de algumas propriedades físicas. Dá uns quebradinhos diferentes no resultado final dos cálculos. Então, assim, a resistência térmica
vai dar um pouquinho diferente porque o cálculo muda alguma coisa na forma de calcular.